As crianças são alunas do ensino fundamental de uma escola pública na zona rural de Alagoa Grande, que fica a 101 quilômetros de João Pessoa. A música fala da líder sindical Margarida Maria Alves. Entre os pequenos, um homem de 38 anos acompanha tudo com satisfação. O sentimento é diferente do horror que viveu 3 décadas atrás. No dia 12 de agosto, ele brincava com amigos perto de casa, na rua Olinda, quando ouviu um disparo. Assustado, voltou para casa e encontrou a porta fechada. E eu lembro que eu bati muito, né? Aí eu disse, pai, sou eu. Seu pai estava dentro da casa? Estava dentro de casa. Ele, minha mãe já morta e minha avó, a mãe da minha mãe, né? E quando eu bati, insisti na janela, ele abriu uma parte da janela e aí eu pulei. Quando eu pulei na janela, já foi em cima do corpo dela. E até hoje eu visualizo essa cena, né? Fiquei traumatizado, ainda hoje visualizo isso aí. Aí corri para minha avó estava deitada, chorando. Aí eu deitei, me debrucei sobre minha avó, a mãe da minha mãe, disse, vó, não chore não. Que minha mãe vai para o hospital e volta boa. Margarida levou um tiro de escopeta, calibre 12, no rosto. Quando o crime aconteceu, já tinha anoitecido. Em seguida, Alagoa Grande teve um apagão. A energia só voltou meia hora depois. A polícia demorou para vir aqui. E o delegado foi procurado, mas não estava na cidade. A execução não era inesperada. A própria Margarida sabia que corria perigo. Se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo. A líder sindical defendia direitos como carteira de trabalho assinada, 13º, jornada diária de 8 horas e férias para os cortadores de cana. Mas eu quero dizer a vocês que nós não teremos e vamos à luta até o fim. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Em 1983, o sindicato movia mais de 70 ações trabalhistas, principalmente contra a usina Tanques, que dominava a economia e influenciava a política da região. A relação que havia lá era um tipo de quase escravidão, porque ninguém sabia o que era direito naquela época, né? Falar em direito era porrada mesmo. A turma baixava a porrada mesmo e era difícil, né? Depois que Dona Maria tomou conta desse sindicato, aí as coisas mudou. Ele só tem raiva dela porque ela não era culpada por nada. O assassinato teve repercussão internacional. Em Alagoa Grande, os agricultores ocuparam as ruas. Nessas imagens da época, é possível ver Arimateia, filho da sindicalista. Por anos, ele e o pai, Severino Cassimiro, viveram com medo que os assassinos voltassem. Um ano antes, Margarida tinha apoiado o candidato Wilson Braga para governador do estado. Por ironia, no mesmo palanque, estavam os usineiros que depois seriam apontados como suspeitos do assassinato. Edmil Tavares prometeu a Margarida que ia lutar para uma ambulância para o sindicato. E conseguiu uma ambulância para o sindicato. Não somente a ambulância, como também a lotação do motorista pela Assembleia e uma ajuda no combustível. Não sei se era o combustível total ou se uma ajuda. Então, Margarida acompanhou Edmil Tavares, que infelizmente Edmil Tavares era do partido deles. O governo designou delegados especiais para o caso. O processo foi marcado pela morosidade e pelas várias trocas de promotores. O advogado que auxiliou a acusação diz que houve 2 fases. Foi denunciado, processado e julgado aquele pessoal que colaborou na periferia da organização do crime, né? O jovem Antônio Carlos de Almeida Regis foi acusado de ser o mandante e os irmãos Amaro e Amauri foram acusados de serem os autores materiais. Esses personagens foram absolvidos e só a partir de 1994 a Polícia Federal prende o médico Zito Buarque, não é? Que toda a prova indiciária não é, era na direção de que ele efetivamente foi o mandante. Esse cidadão foi preso por 4 meses, ele foi
Depois de preso, ele foi julgado pelo tribunal do júri e foi absolvido. A usina Tanques, símbolo de poder político e econômico, faliu em 1995. Parte da estrutura foi destruída para a retirada das máquinas. Hoje, só restam ruínas. Já os milhares de hectares de terra foram desapropriados pelo INCRA e devem se transformar em assentamentos. Pela primeira vez, Arimateia pisa neste lugar. A escola funciona na casa onde morava o usineiro. As crianças cantam no pátio de onde Margarida foi expulsa mais de uma vez. Quantas vezes eu perguntei a meu pai por que ela não parou, por que ela não desistiu. E meu pai certa vez me disse: meu filho, mesmo que fosse você, suas tias, eu mesmo, falei muitas vezes, mas estava no sangue dela. Ela amou isso muito mais do que a família, muito mais do que a mim. Mas hoje eu entendo que valeu a pena. Valeu a pena porque eu vendo essas terras da usina Tanques sendo desapropriadas e sendo futuros assentamentos, é uma vitória muito grande.